Estamos de volta, este é o Medicina e Saúde, um programa completo para levar a melhor informação sobre qualidade de vida, bem-estar e saúde para você que é de Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão e tantos outros municípios do nosso Paraná. Seja bem-vindo! Olha, estamos falando sobre refluxo gastroesofágico e há quadros bastante sugestivos dessa doença, outros bem mais complicados. Mas você sabe quais são os métodos que existem para fazer o diagnóstico? Com a evolução da medicina, as pessoas têm amplo acesso aos diversos meios de comunicação que detalham os diferentes procedimentos que a ciência nos oferece. No caso da doença do refluxo, não é diferente. O gastroenterologista Nilson Zorteia explica quais exames podem diagnosticar o refluxo. Bem, a doença do refluxo gastroesofágico, o seu diagnóstico começa com uma boa história clínica e um bom exame físico. Sequencial a isso, o primeiro exame a ser solicitado é a endoscopia digestiva. Se a endoscopia digestiva não conseguiu fazer esse diagnóstico, o próximo passo seria a investigação da fisiologia esofágica, que daí a gente associaria uma pH-metria junto à manometria. A manometria em si não é um exame para diagnóstico de refluxo, mas ela ajuda na posição dos catéteres de pH-metria para fazer o diagnóstico mais preciso desse refluxo. Então, esses dois exames de fisiologia esofágica, a manometria e a pH-metria, ajudam a quantificar esse refluxo, essa doença, e ajudam a fazer uma relação entre o sintoma do paciente e a ocorrência do refluxo. Então, por isso que se diz que esse exame é um exame que beneficia muito o paciente. Existem exames mais avançados ainda, se a gente for pesquisar, tem a impedância pH-metria, que é um exame que busca o diagnóstico do refluxo gastroesofágico, não só da forma ácida, que é a grande maioria, 85% da doença do refluxo, ela é ácida, e a não ácida cai nos 15%. Então, teria esse outro exame também que a gente pode lançar mão. O médico explica também em quais casos os exames são indicados. A principal indicação da pH-metria e da manometria é, em primeira mão, o diagnóstico e, digamos assim, a intensidade dessa doença do refluxo, que consegue se medir com esses exames. A manometria também ela é indicada para pesquisa de doenças motoras do esôfago, que são outras doenças que muitas vezes simulam a doença do refluxo gastroesofágico, que o médico, ao solicitar a manometria, ele pode identificar essa doença e fazer um diagnóstico individualizado desse paciente. A pH-metria ela é um exame que nos fornece detalhes importantes de quando esse refluxo ocorre, se ele ocorre quando o paciente está na posição ortostática, em pé, se ocorre mais quando ele está deitado. Fala da gravidade também, o exame consegue mostrar essa relação da gravidade do refluxo desse paciente. Ele coloca também se existe uma relação importante quando o paciente está sentindo o sintoma e está ocorrendo o refluxo, ou se não tem essa relação. Tudo isso para o médico que vai tratar é de extrema importância. A contraindicação principal, que eu diria assim, desses exames que você vai colocar um catéter, ou vai fazer a passagem de uma sonda no esôfago, seriam as doenças tumorais, as lesões esofágicas já diagnosticadas, ou cirurgias prévias no esôfago que o médico que vai fazer o exame não tem um outro exame, um raio-x contrastado que possa ter mapeado essa região onde vai passar o catéter, Uma endoscopia prévia é muito importante, então não se faz normalmente a manometria ou a pH-metria sem ter um exame de visualização do canal esofágico, Por quê? Porque pode ter alguma lesão ali e a sonda vira a escarificar essa lesão ou perfurar e causar um dano maior. Então é importante que antes de se realizar a manometria, a pH-metria, se tenha um exame de imagem ou endoscopia ou um raio-x contrastado para nos deixar com mais segurança na passagem da sonda, que não tenha nenhuma lesão que vá sangrar ou que vá prejudicar o paciente. Como todo exame mais minucioso, a manometria requer a interrupção de medicamentos que o paciente esteja tomando 72 horas antes de sua realização,
para que não haja alteração da motilidade esofágica. O preparo para manometria é o preparo que o paciente deve parar de usar as medicações anti-refluxo, como por exemplo a domperidona, o Plasil, que é a metoclopramida, várias substâncias substâncias geralmente que é utilizado para náusea e vômito, que essas substâncias que são utilizadas, né, para aplacar náusea e vômito, elas alteram a motilidade esofágica. Então, esses remédios se suspenderia até 72 horas antes do exame. Já a pH-metria precisa no mínimo de 7 a 10 dias de suspensão dos remédios que diminuem ou alteram o pH gástrico, né, que são a ranitidina e os inibidores de bomba, né, que é o omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, né, lansoprazol, todos esses remédios que alteram a consistência do pH gástrico, né, eles devem ser suspensos antes de realizar esses exames para se poder fazer um exame isento de influência de substâncias químicas que podem dar um falso diagnóstico no exame. Então a gente procura orientar que se suspendam essas medicações, né? Contraindicação com relação à idade, a gente pode dizer o seguinte: a manometria, ela normalmente não é realizada em crianças, a manometria. Por quê? Porque existe ainda uma imaturidade esofágica que pode nos falsear diagnósticos. Já a pH-metria, ela é realizada em crianças sim, né? Mas tem outro exame que também é usado em criança ainda, que nos ajuda muito, que é a cintilografia esofágica. Então, a criança, ela, de um modo especial, ela pode ser realizada a pH-metria, né, em locais que têm, inclusive, equipamento adequado, sondas adequadas para a criança, e também utilizar a cintilografia como complementação do diagnóstico. No próximo bloco, a gente pega uma porção do estômago e dá uma laçada, envolve o final do esôfago. Tá? Isso faz com que aumente a pressão do final do esôfago e impeça o conteúdo do estômago que retorne para o esôfago. o Medicina e Saúde volta já já.